Julgamento no mundo espiritual. Um ser humano deve fazer o melhor para o benefício da sociedade humana enquanto está neste mundo, cumprindo a missão que Deus lhe deu. No entanto, a maioria das pessoas percebe apenas a aparência externa das coisas e, portanto, comete atos negativos repetidamente, sem perceber que o estão fazendo. Por isso, eles formam nuvens que se acumulam em seus corpos espirituais. Quando eles passam e começam suas vidas no reino espiritual, a purificação de suas nuvens acontece, de maneira exata. Aqui, gostaria de chamar sua atenção para o fato de que os mundos espirituais do Japão e do Ocidente são diferentes, as características de um sendo mais vertical por natureza, e o outro ser mais horizontal. No entanto, ambos são governados pelas mesmas leis eternas. É por essa razão que, especialmente no Japão, há muitas divisões de classes na sociedade, enquanto no Ocidente há menos distinções de classe, e mais senso de igualdade. Lembre-se de que minha pesquisa foi sobre o mundo espiritual do Japão. Como já mencionei frequentemente, há 3 subdivisões na divisão mais alta, 3 na intermediária, e 3 na mais baixa, o que perfaz um total de 9 divisões, ou planos no mundo espiritual. A pessoa média vai para o plano intermediário, mas os mais virtuosos vão direto para o céu, e os mais perversos vão direto para o inferno. Ao observarmos o estado de uma pessoa moribunda, podemos ter uma ideia aproximada de em qual nível essa pessoa está entrando. Aquele que está indo para o céu, ou para a terra da bem-aventurança, sabe a hora aproximada de sua morte, e não mostra dor ou agonia no último momento. Ele convida seus parentes para o seu lado, e dá a cada um deles suas últimas palavras. Então, ele morre como se fosse dormir, tão pacificamente como em ocasiões comuns. Por outro lado, uma pessoa que está condenada a ir para o inferno, experimenta grande agonia no último momento. Aquele que está indo para a seção intermediária, sofre um grau normal de dor na morte. Também podemos dizer, pelas características de uma pessoa que acabou de dar seu último suspiro, aproximadamente para onde está indo. Aquele cujo espírito está indo para o céu, tem uma cor rosada, e parece que ainda está vivo. Aquele, cujo espírito está indo para o inferno, tem uma cor escura, enegrecida ou azulada escura, e usa uma expressão de grande agonia. Uma pessoa cujo espírito está indo para o reino intermediário, tem uma expressão comum, e seu rosto geralmente é amarelado. Quando um espírito, que vai para o plano intermediário chega à margem do rio da vida, sua vestimenta é examinada por uma pessoa responsável. Se for branco, o espírito segue em frente. Se o traje tiver alguma cor, a pessoa responsável muda o espírito para vestes brancas. Assim que um espírito cruza o rio da vida, a cor de seu traje é mudada. As vestimentas de um espírito, que tem poucas nuvens permanecem brancas, as próximas tornam-se um tom pálido de alguma cor. Em ordem decrescente, são amarelos, vermelho, azul e preto, a tonalidade dependendo da quantidade de nuvens espirituais. A única exceção a esses níveis de cores é um espírito cujo traje é roxo, pois essa é a cor usada pelos seres divinos. Em seguida, o espírito vai para a sala de julgamento, o tribunal de justiça. Diferente de um tribunal no mundo físico, este é exato e estritamente justo, sem qualquer favoritismo ou erro judiciário. Neste momento, o rosto do chefe do julgamento parece diferente para cada ser individual, de acordo com seu nível espiritual. Para um maligno, seus olhos são de fogo, sua boca está aberta para os ouvidos, as chamas estão saindo da ponta de sua língua, e ele tem uma aparência tão feroz, que o espírito estremece de terror. Mas, para um bom indivíduo, o rosto do juiz parece doce, gentil e digno. Portanto, há um sentimento de amizade que emana dele, e um sentimento de reverência brota de dentro do ser espiritual. Cada espírito é colocado na frente do grande espelho cristalino, no qual todas as ações da vida mais recente são refletidas, e pelo qual é feito o julgamento do peso das más ações.
Além disso, um exame preliminar é feito de acordo com os registros mantidos na sala de julgamento. Existem seres espirituais que atuam como juízes no mundo espiritual, assim como temos juízes aqui na Terra, com seres divinos de purificação supervisionando tudo. Uma sentença é dada a cada espírito de acordo com o julgamento feito, enviando cada um para um dos reinos superiores ou para um dos reinos inferiores. Porém, mesmo aquele que foi condenado à região mais baixa, tem permissão para entrar primeiro no plano intermediário, para ficar lá temporariamente, para que possa receber treinamento, para que possa ter uma oportunidade de crescimento espiritual. Se ele se arrepende e melhora, é transferido para um nível mais alto do que aquele ao qual foi originalmente sentenciado. A orientação espiritual neste momento é dada por indivíduos que foram sacerdotes ou ministros de várias religiões enquanto estiveram na Terra, e que foram designados para trabalhar como guias no reino espiritual. O período de treinamento no plano intermediário é de apenas alguns dias até 30 anos. Aqueles que não se reformaram até os 30 anos devem ir para uma das regiões mais baixas. Quando os membros sobreviventes de uma família prestam serviços fúnebres a um indivíduo falecido com total sinceridade, ou quando praticam atos de caridade e outras boas ações repetidamente, a purificação do falecido é acelerada. Nesse sentido, embora seja bom ser obediente aos pais que estão neste mundo, é muito importante continuar a sê-lo depois que eles falecerem. Os seres espirituais que partiram ficam muito felizes quando os serviços memoriais são realizados para eles. O mundo espiritual e o plano físico. O objeto de adoração, em qualquer religião, é o próprio Deus, ou Buda, ou algum outro ser divino. Quem se interessa, tem que conhecer a relação do plano físico com o mundo espiritual, se quiser ter um entendimento completo, porque Deus e todos os outros seres espirituais são invisíveis aos olhos físicos. Tentar aprender a verdadeira natureza de Deus, ou de qualquer ser divino, apenas por meio da lógica ou da teoria, é como tentar pegar um peixe no ar. Deus e todos os seres espirituais existem. É impossível apagar sua realidade negando-a. Então, vou escrever sobre a construção do mundo espiritual, e as vidas dos seres espirituais com o máximo de detalhes possível. Como eu disse antes, o homem é composto de dois corpos, o físico e o espiritual. Quando ele morre, seu ser espiritual deixa imediatamente o corpo físico, e entra no mundo espiritual para começar uma nova vida. Um espírito excepcionalmente bom, deixa o corpo pela testa, e um espírito excepcionalmente mau, deixa os dedos dos pés, um espírito médio sai do umbigo. No budismo, a expressão usada para morrer é, vai nascer. Do ponto de vista espiritual, esta experiência é um novo nascimento. Ao entrar no mundo espiritual, a pessoa cruza o rio da vida, e vai para o tribunal de julgamento, que é algo como os tribunais do mundo físico. Assim que um espírito cruza o rio, a cor de seu traje muda. A vestimenta de um espírito que tem poucas nuvens torna-se branca, as próximas em um tom muito pálido de alguma cor. Em ordem decrescente as cores são amarelo, vermelho, azul e preto, a tonalidade dependendo da quantidade de nuvens espirituais. A única exceção é o roxo, que é a cor das vestimentas dos seres divinos. Na sala de julgamento, o ser divino é encarregado dos trabalhos de purificação como o chefe do julgamento. Existem funções sob ele que examinam os espíritos recém-falecidos, e decidem a recompensa, ou punição de acordo com os merecimentos de cada um. Nesse ponto, os mais virtuosos são enviados para o céu, os mais perversos são designados para o inferno, e a pessoa média é enviada para planos intermediários. A maioria das pessoas é encaminhada para os níveis médios, e ali recebem treinamento. A primeira parte desse treinamento é para ouvir palestras ministradas por professores. Aqueles que mudam para melhor são então elevados a níveis mais elevados. Aqueles que não mudam são enviados para níveis inferiores.
Todo esse processo pode levar até 30 anos. Os espíritos dos ministros de várias instituições terrestres são designados para serem professores. Como afirmei antes, o mundo espiritual é composto de 3 divisões principais, são o superior, o intermediário e o inferior. Cada um deles é subdividido em 3, o que perfaz um total de 9 níveis ou estratos. A divisão superior e principal é o céu. A divisão intermediária é a área do meio. E a divisão inferior é o inferno. A divisão intermediária é um tanto semelhante ao mundo físico. Deixe-me explicar claramente a diferença entre o céu e o inferno. Quanto mais alto o indivíduo sobe, mais intenso ele percebe que a luz e o calor são, de modo que, aqueles que lá vivem ficam quase nus. É por isso que, os seres mais divinos em pinturas e esculturas antigas, geralmente são mostrados sem roupas. Inversamente, quanto mais baixo os indivíduos vão, menos luz e calor eles encontram, então, quando o estrato mais baixo é alcançado, está escuro como breu, sem luz e sem calor, em uma condição completamente congelada. Os espíritos que experimentam sofrimentos ali, não podem evitar o arrependimento, por mais perversos e atrozes que suas ações possam ter sido no passado. O texto acima é uma breve descrição do mundo espiritual. Muitas pessoas hoje podem achar, ao ouvir isso, que tal relato é um absurdo. Mas digo isso, com base em minha pesquisa espiritual de mais de 20 anos, nos relatórios adquiridos de muitos seres espirituais, que falaram por médiuns, e de outras fontes. Dou as explicações que são o cerne do que aprendi, os fatos que foram sempre os mesmos, transmitidos a mim por muitos espíritos. Espero que você ouça com a mente aberta. Acredito firmemente, que tanto os ensinamentos do Buda sobre o inferno, e o paraíso quanto a Divina Comédia de Dante, não foram inventados, mas são verdadeiros. Podemos dizer pela expressão no rosto de um indivíduo, que acabou de passar, aproximadamente para onde o espírito está indo, se para a divisão superior, intermediária, ou inferior. Se não há expressão de sofrimento, se a cor é fresca e rosada, se ele se parece com uma pessoa viva, seu ser espiritual, certamente está entrando no céu. Se a expressão for sombria ou triste, se a cor for o branco pálido usual de um morto, o espírito entra no nível intermediário. Se a expressão for de grande agonia, se a cor for de tom escuro ou preto azulado, o ser espiritual com certeza irá para o nível mais baixo. O texto acima oferece apenas informações básicas sobre o mundo espiritual. Mas do conhecimento, dos diferentes aspectos que aprendi se seguirão.